Ele é um garoto que acaba levando a garota tímida pra casa. Eu sou o tio Rock, deixe seu like e bora! O anime começa com Yoto, um homem comum de 26 anos que trabalha em um escritório e tem uma vida monótona. Ele é completamente obcecado por sua chefe, uma mulher linda e cheia de confiança. Em um momento de coragem, ele decide convidá-la para seu apartamento. Porém, a vida não é como nos animes, e ela dá um fora gigantesco nele, revelando que já tem um namorado. Sentindo-se derrotado, Yoto faz o que qualquer adulto frustrado faria. Vai beber para afogar as mágoas e chorar até o fim. Ele se embriaga sem limites e logo se entrega ao desespero. Determinado a enterrar o resto da dignidade que ainda restava, ele segue seu caminho de volta para casa. No caminho, encontra uma garota vestida com um uniforme escolar chamada Sayu, sentada sozinha na rua. O que ele não sabe é que a jovem tem o hábito de passar as noites na rua só para encontrar um lugar onde dormir. Yoto, pensando ser um bom samaritano, tenta convencê-la a ir para casa, já que a rua à noite não é segura. Porém, Sayu responde de uma forma completamente inesperada. Ele, sempre evitando confusão, rejeita a ideia, mas logo se sente culpado e decide levá-la para o seu apartamento. Ao chegarem lá, Sayu nota que o local está uma bagunça, o clássico cenário de um solteiro despreocupado. Mas Yoto mantém o foco em seu objetivo, ser respeitável e manter as coisas sob controle, e logo cai no sono. No dia seguinte, ainda de ressaca e completamente confuso, Yoto é acordado pelo cheiro de comida. Ele encontra Sayu no apartamento e demora a processar tudo, já que não se lembra de como ela foi parar ali. Por sorte, ele logo percebe que nada demais aconteceu. Isso o alivia, mas logo a conversa se torna bem estranha. Sayu começa a provocá-lo, chamando-o de velho o tempo todo, o que irrita Yoto profundamente. Ele tenta controlar a situação, mas logo se lembra de um detalhe estranho da noite anterior, a cor do uniforme dela. Após uma conversa inicial, ambos se apresentam corretamente e Yoto acaba elogiando a sopa que ela fez. Ele tenta, pacientemente, explicar que não é o tipo de cara que ela está pensando e que ela não é tão interessante quanto imagina. Sayu, no entanto, se defende, afirmando que não é sem graça. No meio dessa conversa, ela solta uma frase absurda sobre como um limão na mão é mais valioso do que um melão flutuando. O clima fica mais estranho e, de repente, ela menciona que toparia ser sua namorada, apenas para experimentar. Yoto, cada vez mais perdido e irritado, responde que tudo isso não faz sentido e que ela deveria se valorizar mais. Ele até explica que se fosse outro homem, ele poderia facilmente se aproveitar da situação. Mesmo assim, Yoto decide que não pode deixar Sayu na rua. Ele coloca algumas regras. Ela pode ficar no apartamento, mas precisará ajudar nas tarefas domésticas. Não tem nada a ver com ela ser mulher, mas é uma questão de organização e respeito. E se ela tentar fazer algo de novo, ele a colocará para fora imediatamente. O restante do dia segue de maneira estranha, mas funcional. Yoto vai ao trabalho e desabafa com seu amigo Hashimoto, que acha tudo isso muito bizarro e até perigoso. Hashimoto alerta sobre os riscos de acolher uma desconhecida, ainda mais uma adolescente. Yoto considera devolvê-la para os pais, mas se lembra dos poucos detalhes que ela compartilhou, como o fato de que os pais nem sentem falta dela e até parecem estar melhor sem ela. Quando Yoto chega de volta ao apartamento, é recebido com uma sopa de legumes pronta e Sayu a chamando de pai. Ele, ainda sem entender direito o que está acontecendo, nota que ela está realmente cuidando do lugar, limpando e até organizando suas roupas. Apesar da confusão, Yoto aceita que as coisas sigam assim por enquanto, mas deixa claro que nada pode ultrapassar os limites. Depois de um papo mais profundo sobre o passado de Sayu, ela solta um comentário que deixa Yoto irritado. Ela diz que todos os homens com quem já se envolveu a trataram como se fosse lixo. Yoto, chocado, questiona como isso pode ser considerado normal. Ele deixa claro que, por mais gentil que seja, ninguém deve ser tratado dessa forma. Ele sai para tentar relaxar, enquanto Sayu, no apartamento, começa a lavar roupas, e Yoto segue confuso e cheio de dúvidas sobre tudo o que está acontecendo. Tudo segue bem, até que Yoto percebe algo incomum. Sayu só tem um uniforme escolar para usar. Isso o faz refletir e ele decide que é hora de resolver a situação. Então, ele a leva para fazer compras, com o intuito de comprar roupas novas para ela e também um colchão, já que o atual provavelmente está afetando suas costas. Sayu, no entanto, tenta argumentar que não tem como pagar por tudo isso, mas Yoto, de maneira direta, responde que os serviços domésticos dela já cobrem os custos, então está tudo resolvido.
Depois disso, os dois voltam para casa após o dia de compras. Sayu está visivelmente contente com o novo colchão e comenta que agora vai conseguir dormir bem, sem dor alguma. Aproveitando o momento, ela pede novamente para dormir com ele, mas Yota quase engasga com a proposta. Ela agradece, mas não insiste mais. No dia seguinte, Yota está no trabalho e seu amigo e colega Hashimoto começa a brincar, insinuando que ele está com uma namorada secreta. Na verdade, toda essa mudança nele é influência direta de Sayu, que tem um jeito único de bagunçar sua vida. Isso faz com que Yota comece a pensar sobre tudo. Ele reconhece que, embora Sayu não seja exatamente seu tipo, ela é, no mínimo, muito bonita. E além disso, bastante útil. A dinâmica entre os dois, mesmo sendo estranha, funciona. É como se fossem uma dupla de marido e mulher, mas sem envolvimento romântico. Ele percebe que ela se importa até com a aparência dele, mantendo a casa sempre organizada, e ele tenta suprir as necessidades dela, como roupas e um lugar digno para dormir. Embora não seja algo propriamente fofo, ainda assim é algo interessante. Mais tarde, Yota percebe que Sayu não tem celular, o que acha estranho. Ele sugere comprar um novo para ela, já que se ela vai morar ali, ele precisa ter um meio de se comunicar com ela. Sayu, sempre humilde, recusa a ideia. Já em casa, Yota de forma direta fala que se ela não quiser, não precisa tentar agradá-lo. Ele diz que embora aquele não seja seu lar de verdade, por enquanto é o lugar onde ela pode ficar, desde que cumpra as condições acordadas. Esse comentário faz Sayu refletir. Ela admite que tem o hábito de esconder seus sentimentos, sempre forçando sorrisos como se fosse parte da sua vida. Yota a escuta e entende, reafirmando que ela não precisa agir assim. O papo fica mais pessoal. Em um momento de vulnerabilidade, Sayu segura a mão de Yota e diz que nunca ninguém a tratou com tanta paciência, nem a perdoou tanto quanto ele. Por isso, ela quer fazer de tudo para deixá-lo feliz por tê-la em sua vida. Yota, desconcertado, responde que, se ela quiser fazer ele feliz, pode começar preparando refeições bem caprichadas. A cena corta para o escritório, onde Yota lida com uma situação difícil. Aira, sua pupila, comete um erro, mas Yota demonstra excelente liderança, agindo com calma, orientando-a e resolvendo o problema de forma eficiente. Goto, a chefe de Yota, percebe sua atitude e parece impressionada. Mais tarde, quando Yota e Aira ficam até tarde no trabalho, Yota decide que ambos merecem um descanso, então sai para comprar comida e eles acabam comendo juntos no escritório. A loira comenta sobre a gentileza de Yota, dizendo que ele corrige as pessoas de uma maneira construtiva, sempre motivando, ao invés de desanimar. Ela pergunta se ele tem uma namorada, pois notou algumas mudanças nele, como o fato de ele estar se cuidando mais, se barbeando e até usando camisas mais alinhadas. Yota ri sem graça e explica que a única coisa que aconteceu com ele foi ter levado um fora recentemente. A loira, como quem entendeu tudo, sorri e diz: "Ah, claro, só pode ser a Goto, não é?" Após a conversa, a loira se despede de Yota e sugere que da próxima vez eles saiam para beber. Quando Yota chega em casa mais tarde, encontra Sayu aparentemente irritada por ter esperado tanto por ele. Mesmo com Yota se desculpando, ela finge estar brava, só para ver como ele reage ao pedir desculpas. Yota janta em silêncio, e no dia seguinte pede a ajuda de Hashimoto para comprar um celular para Sayu. Assim poderão se comunicar se algo acontecer. Hashimoto sugere que o design não importa, mas Yota insiste em escolher um modelo bonito para ela, mesmo que Sayu recuse. No trabalho, Yota segue sua rotina, mas Goto percebe que ele está um pouco mais nervoso do que o normal. Ela o convida para jantar, mas Yota acha estranho ela ter convidado logo depois de tê-lo rejeitado. Goto então sugere um jogo. Cada um faz uma pergunta e o outro deve responder sem evitar a resposta. Yota pergunta o motivo do convite e Goto devolve a pergunta. Ele responde que não sabe, mas Goto diz que ele está mentindo. Nos últimos 5 anos, Yota sempre fazia horas extras, mas agora saía no horário e cuidava mais do visual. Isso chamou a atenção de Goto, que perguntou se ele e Aira estavam juntos, já que notou que a colega estava bem próxima dele. Yota interrompeu, negando qualquer envolvimento romântico e confessou que durante todos esses anos na empresa sempre foi apaixonado por Goto. Ele questionou qual era o interesse dela, já que havia o rejeitado. Goto, com aquele jeito difícil de entender, respondeu que quando alguém se declara e é rejeitado, é incômodo ver essa pessoa rapidamente se envolvendo com outra. Ela admitiu que ficou aliviada ao saber que Yota não tinha ninguém, e que continuaria sendo seu fiel admirador. Quando chegou em casa, Sayu percebeu que algo havia acontecido, e ao ouvir sobre o encontro com Goto,
o abraçou para confortá-lo. Como ele estava cheirando a churrasco, Sayul o mandou tomar banho. Depois disso, Yota, já mais tranquilo, jantou a sopa de legumes que ela preparou e deu o celular de presente a ela, explicando que era para se comunicarem. Enquanto refletia sobre Sayul, Yota percebeu que havia mais como uma criança do que como uma mulher. Durante uma conversa, Sayul mencionou que ele era o único amigo dela agora. Em um momento de introspecção, Yota foi para a sacada pensar, enquanto Sayul, ao amanhecer, teve outro pesadelo. Pela manhã, Yota, ainda com bom humor, riu do cabelo bagunçado dela. No trabalho, um colega perguntou a Yota por que ele havia recusado viagens de negócios, algo que ele costumava amar. Ele brincou, insinuando que Yota estava namorando ou que Goto finalmente havia cedido. Isso deixou Goto irritada, mas Yota inventou uma desculpa, dizendo que estava esperando entregas em casa. Mais tarde, Goto pediu que ele fosse ao cinema com ela como recompensa. Enquanto isso, em casa, Sayul começou a se preocupar que, se Yota conseguisse uma namorada, ele poderia pedir para que ela fosse embora. Quando Yota mandou uma mensagem dizendo que chegaria tarde, Sayul ficou ainda mais aflita. No cinema, Yota e Goto assistiram a um filme sobre amores predestinados. Quando ele perguntou se ela já havia encontrado o amor dela, Goto respondeu que sim, e com um abraço, deixou claro o que queria dizer. Sayul, que havia ido espiar o encontro, ficou incomodada ao vê-los juntos. Chorando em um parque, Sayul começou a se questionar por que Yota nunca a via como via outras mulheres. Mishima, que também estava no parque, percebeu o estado de Sayul e foi até ela para conversar. Durante a conversa, Sayul desabafou que não acreditava em gentilezas sem segundas intenções. Mishima, tentando confortá-la, disse que algumas pessoas realmente são boas e fazem a gente pensar nelas o tempo todo. Quando Yota chegou ao parque e viu as duas juntas, ficou surpreso, mas não perdeu tempo em dar uma bronca em Sayul por tê-lo preocupado. Mishima, percebendo o clima, sugeriu que eles conversassem melhor no dia seguinte. Em casa, Sayul tentou conversar com Yota vestindo apenas roupas de baixo, mas ele pediu que ela colocasse algo mais apropriado antes de continuar. Ela se recusou, desafiando-o e perguntando o que ele achava do corpo dela. Yota explicou que não queria ser como as outras pessoas que só viam Sayul de forma superficial. Sayul, então, desabafou sobre como usava seu corpo para sobreviver após fugir de casa. Ela revelou que era expulsa por aqueles que a abrigavam assim que não podiam mais tirar vantagem dela. Yota, comovido, abraçou Sayul e garantiu que ela era muito mais do que aquilo. Ele prometeu que só se envolveria com alguém por quem tivesse sentimentos reais e pediu que ela se vestisse. Mais tarde, Yota elogiou Sayul pelo quanto ela contribuiu para sua vida. Ele explicou que, graças a ela, sua casa se tornou mais acolhedora e que ele se sentia menos solitário. Chorando, Sayul pediu para continuar morando lá e ele concordou. No dia seguinte, Sayul pediu permissão para trabalhar e Yota disse que sim, desde que isso não interferisse nas tarefas domésticas que ela já fazia tão bem. Sayul pensa em tentar um trabalho no supermercado próximo de casa. Lá, ela conhece Azami, uma garota loira bem amigável que a trata como igual. No final do expediente, Azami pergunta onde Sayul mora, e ela responde que é a apenas 5 minutos dali. Azami acha que podem ser vizinhas e sugere visitar a casa de Sayul um dia. Sayul hesita e diz que precisa consultar a pessoa com quem mora antes. Curiosa, Azami pergunta se é o namorado dela, mas Sayul nega, explicando que é mais como um irmão mais velho. O que Azami acha um pouco estranho, mas ainda quer conhecê-lo. Sayul envia uma mensagem para o protagonista avisando, e vai apresentá-lo como o irmão mais velho. Mishima vê as mensagens e pergunta se são da garota. Shimoto pergunta se ele já contou tudo para Mishima, mas o protagonista diz que apenas algumas coisas. Goto ouve a conversa. O protagonista volta para casa e é recebido pelas duas. Azami comenta que ele parece um velho, mas que não é feio, e transmite uma boa vibe, como a galera diz. Eles inventam uma história sobre serem amigos de infância, o que não convence muito Azami por causa da diferença de idade. A Sayul comenta que mais do que brincar, o protagonista cuidava dela, pois seus pais quase nunca estavam presentes. Azami diz que ele é sortudo por ter uma garota bonita que cuida dele e supõe que ele deve ter sido um anjo no passado para a Sayul ser assim com ele. Ainda assim, algumas coisas não convencem. Eles servem a refeição, um banquete e todos comem juntos. Azami repara que a casa do protagonista é pequena. Quando chega a hora de ir embora, ela sugere que o protagonista acompanhe até em casa, como se fosse uma grande chance de levar uma bela garota. Mas, de forma suspeita, pede para Sayul ficar.
No caminho, Asami pergunta diretamente sobre a relação dele com a Sayu, pois sabe que a história deles é falsa. Ela pede sinceridade, pelo menos dessa vez. O protagonista fica em silêncio por um momento e responde que para a Sayu, ele é como um irmão mais velho, e não vê motivo para desconfiarem disso. Com essa resposta, ele admite que é uma mentira, mas quer proteger o que Sayu quer manter escondido. Asami se sente satisfeita com a resposta, confirmando que ele é um cara legal, e diz que ela e Sayu tiveram sorte de conhecer alguém tão bom e gentil. Ela pede que ele a acompanhe até certo ponto, porque não quer mostrar onde mora. O protagonista pede que ela volte com cuidado e comenta que, apesar da casa ser pequena, ela é sempre bem-vinda, e que gostaria que ela fizesse companhia para a Sayu. No dia seguinte no trabalho, o protagonista fica até mais tarde para terminar um projeto. Depois de concluir, avisa a Sayu que já está indo para casa, mas Gotou aparece e pergunta se ele tem tempo para jantar com ela. Ele aceita, mas pensa na Sayu. Ele questiona diretamente a Gotou sobre o motivo do convite, e ela, querendo atenção, comenta que apesar de ele ter dito que não tem nada com Mishima, parecem se dar muito bem, até recusou uma viagem de negócios e agora vive olhando o celular. Ele pergunta por que ela se importa tanto com o que ele faz. Se ela não responder, ele também não vai. Gotou admite que o enxerga de um jeito diferente e finalmente declara que gosta dele. O protagonista fica confuso. Sayu, por sua vez, está animada para preparar comida para ele, mas fica triste ao ver que ele saiu novamente com a Gotou. Durante o jantar, o protagonista suspeita que Gotou esteja brincando, já que ela tem namorado e ele a admirou por 5 anos. Gotou pede desculpas e revela que quando ele se declarou, ela ficou feliz, mas rejeitou porque não era o momento certo. Ela diz que na verdade não tem namorado, mas o protagonista não acredita, pensando que ela só está brincando. Gotou pergunta o que pode fazer para ele acreditar e ele sugere passar a noite com ele, achando que ela recusaria. Para sua surpresa, ela aceita. O protagonista mal acredita. Gotou diz que nunca esteve com ninguém, mas que faria tudo por ele. Ele diz que estava apenas brincando e que as coisas estão ficando sérias, então ela deveria se confessar quando estiver pronta, porque ele sabe que mulheres como ela gostam de ser admiradas. Apesar do jeito dela, o protagonista reafirma que gosta muito dela, mas é doloroso quando alguém brinca com você, então, se ela realmente quiser ficar com ele, precisa se valorizar. Gotou concorda que será ela quem se declarará da próxima vez. E como ela já respondeu, agora é a vez do protagonista responder à pergunta dela. Enquanto isso, Sayu está em casa comendo sozinha e percebe que ainda existem momentos em que sente solidão. Ela tem alguns flashbacks dolorosos e vai ao banheiro vomitar. Lava as mãos e a boca, e nesse instante recebe uma ligação do protagonista dizendo que vai levar Gotou para casa. Sayu pensa que agora será expulsa, então se oferece para dormir em outro lugar, mas ele diz que Gotou quer conhecê-la. O protagonista conta tudo para Gotou, que afirma que ele está basicamente cometendo um crime e pergunta se pode garantir que não terão envolvimento amoroso. Ele assegura que sim, e essa é a razão pela qual Gotou deseja conhecê-la. Chegam ao apartamento do protagonista e Gotou parece simpática, mas desconfiada. O clima fica tenso porque Gotou fala com sarcasmo e ironia, perguntando a Sayu se o protagonista não tentou nada com ela. Sayu responde que não, e até se surpreende, achando que talvez seja porque ele não se interessa por garotas jovens. O protagonista diz que mesmo que gostasse, ele tem seus valores. Ele vai ao banheiro e deixa as duas a sós. Gotou pede para conversar em particular com Sayu, dizendo que há muitas coisas que a garota deve querer perguntar. Sayu concorda e pede ao protagonista que saia de sua própria casa para que possam conversar. Ele, sem muitas opções, aceita. Sayu, um pouco apreensiva, fica com Gotou, que questiona se ela realmente está no colegial, de onde veio e há quanto tempo está fugida. Sayu responde que faz 6 meses, mas não revela o motivo. Gotou pergunta até quando ela pretende ficar ali. No caminho, o protagonista encontra Mishima, que saiu para caminhar enquanto ele foi comprar verduras. Em casa, o clima continua pesado. Gotou diz a Sayu que, por mais que o protagonista seja bondoso, a sociedade não permitirá que ela permaneça ali. Sayu agradece o conselho, mas confessa que sempre quis ouvir alguém dizer para ela parar de fugir. Ela menciona que passou por casas onde teve que usar seu corpo e que permitia isso apenas para ter onde dormir. Gotou se surpreende com a revelação e se mostra mais compreensiva, mas ainda afirma que Sayu deve pensar no que deseja fazer, pois o protagonista está se arriscando. Sayu sabe que voltar para casa não é viável, mas, se não houver outra opção, enfrentará o passado. Gotou a abraça e diz para ela aproveitar sua juventude. Enquanto isso, o protagonista retorna das compras e Mishima pergunta se Gotou vai passar a noite com ele. Ele diz que não, e Mishima faz cena, dizendo que Gotou está em sua casa e não entende por que ele esconde as coisas. No apartamento, é a vez de Sayu perguntar a Gotou se ela realmente ama o protagonista.
Gotou responde que sim, que só tem olhos pra ele, mas enquanto fala, hesita. Diz que gosta dele desde que entrou na empresa, mas Sayu não acredita totalmente. Enquanto isso, Mishima diz ao protagonista que ele precisa ser honesto. Ele afirma que, se quisesse algo com Gotou, não teria contado sobre Sayu. Mishima suspeita que ele sente algo por Sayu. Ele, ofendido, diz que pode pensar o que quiser, mas ele não é um tarado. Mishima se despede como se nada tivesse acontecido. O protagonista volta para casa e encontra Gotou e Sayu se maquiando. Gotou diz que a partir de agora apoiará Sayu, mas ressalta que a instabilidade dela pode acabar fazendo com que desenvolva outros sentimentos pelo protagonista. No dia seguinte, no mercado, Azami comenta com um garoto chamado Yaguchi que terá uma nova colega de trabalho chamada Sayu, muito bonita. No dia seguinte, Sayu chega ao trabalho e lê o quadro de turnos, onde o nome de Yaguchi chama sua atenção. Ele aparece para dar as boas-vindas e ambos se reconhecem, mas ele a conhece como Miyuki, não como Sayu, que finge não saber de nada. Yaguchi menciona que nunca esquece uma garota com quem teve algo, mas com uma postura bem casual. Asami chega e ele diz que conhece a nova funcionária, mas antes de terminar, ela grita que ele está enganado, que seu nome é Sayu. Asami entende mais ou menos a situação e dá um chute firme em Yaguchi, mandando ele calar a boca e voltar ao trabalho. Sayu pensa em contar o que houve, mas Asami diz que se ela não quiser falar agora, tudo bem, mas que conte quando estiver pronta. Sayu sai refletindo sobre como foi estranho Yaguchi não ter dito mais nada, mas como diz o ditado, não chame o azar que ele aparece. Yaguchi a espera do lado de fora, dizendo que não entende porque ela está sendo fria, já que se conhecem bem. Sayu pede para ele ficar quieto, mas ele insiste dizendo que ela deve estar fugindo de novo e se hospedando com outro homem. Sayu decide ir embora, mas ele a segura pelo braço, querendo saber onde ela mora agora, querendo ir até lá para conversar com calma. Sayu diz que não pode levar ninguém sem permissão do dono da casa, mas ele insiste. Sayu volta para casa, mas Yaguchi, insistente, promete não contar nada sobre o passado dela para Asami ou o gerente se ela o levar. Ele diz que só quer conversar sem segundas intenções. Sayu avisa o protagonista por mensagem. Eles chegam à casa e Yaguchi vê que é pequena, mas bem cuidada. Sayu deixa claro que só faz as tarefas do lar. Yaguchi se surpreende que, em 2 meses, nada tenha acontecido entre ela e quem mora com ela. Ele se aproxima de Sayu, quebrando a promessa, dizendo que depois de tanto tempo ela deve estar carente. Sayu, decidida, dá um tapa nele, mas ele a empurra. Sayu se pergunta por que deixou ele entrar. Ela sabe que, se chamar a polícia, quem vai se complicar é o Yoshida, então para de resistir. Quando Yaguchi está prestes a forçá-la, Yoshida entra e vê Sayu quase chorando. Ele pergunta se pode expulsar o cara e dar uns bons socos nele. Yaguchi, debochado, conta que Sayu morava com ele antes, o que só piora a situação. Yaguchi comenta que nenhum dos dois tinha autorização dos pais, então ambos estavam cometendo um crime. Ele questiona o que Yoshida pretende fazer, se vai cuidar dela para sempre, como será com a faculdade, o emprego, já que ela não é nada dele. Yoshida reconhece que ele tem razão, mas deixa claro que não será como os adultos que a machucaram no passado. Yaguchi se despede, prometendo não tentar nada com Sayu. Preocupado, Yoshida entra para ver como ela está. Ela chora, sem entender como deixou tudo chegar a esse ponto. Confessa que sentiu muito medo, e o protagonista a abraça para acalmá-la. Sayu lembra que antes de chegar ali, se vendia quase todos os dias. Ele diz que ela se defendeu bem, mas Sayu se desespera porque agora Yaguchi pode revelar tudo sobre seu passado e a polícia pode prender o protagonista. Yoshida responde que esse é um problema dele. O mais importante é que ela aprenda a se valorizar mais, porque ele só quer que ela seja uma estudante comum, que vá à escola, faça amigos e aos poucos se torne uma adulta. No dia seguinte, Azami percebe que Sayu está abalada e se aproxima para saber se está bem, mas Sayu disfarça, o que deixa a amiga irritada. Azami vai direto tirar satisfação com o emo, perguntando o que ele fez. Ele responde sem vergonha que foi até a casa dela, mas que ela o dispensou. Azami pergunta se ele a forçou e ele admite mais ou menos. Azami lhe dá um tapa arrancando aplausos de todos. Ela exige que ele peça desculpas. E Yaguchi faz isso com aparente sinceridade, dizendo a Sayu que prometeu não contar nada se ela o levasse para casa, e que cumprirá a palavra. E Sayu não o perdoa totalmente. Meio aliviado, Yaguchi comenta que não vai mais tentar nada, pois ela tem muitos cães de guarda. Ainda provoca dizendo que Yoshida é um desperdício, pois fazer tanto por uma garota com quem nem se envolve é perda de tempo. Após o expediente, Yoshida avisa por mensagem que precisaria ficar mais tempo no trabalho, mas pede para Sayu não sair de casa a menos que fosse necessário, e se algo ocorresse, avisá-lo de imediato.
Sami, usando o celular de Sayu, envia mensagem ao protagonista dizendo que ficaria com a pequena. Yoshida agradece. Primeiro passam na casa de Azami, uma mansão imensa, já que o pai dela é um político corrupto e a mãe advogada. Conveniente, não? Sami comenta que é a primeira vez que fala da família com uma amiga. Sayu conta que fugiu de casa em Hokkaido e que antes de conhecer Yoshida ficou com vários caras, mas nenhum como o protagonista. Azami leva Sayu a um local de onde podiam ver as estrelas. A loira revela que os pais não lhe davam atenção, exceto quando ela tentava se vestir de forma provocante. Mesmo a mãe querendo que Azami fosse advogada, ela sonhava em ser escritora. Sayu diz que apoiaria o sonho dela, mas que teria que escolher uma carreira menos lucrativa, como literatura. Contra a vontade da mãe e com o pai também desaprovando, foi enviada para a mansão. Assim, viveu cercada de luxo e empregados, mas entediada. Arranjou um emprego de meio período no Japão. Sayu responde que essa era toda a história, contando que foi criada por empregados, que os pais a ignoravam, e que teve que trabalhar como serviçal, vestir roupas infantis e que nenhum deles esteve presente quando nasceu. Azami segura a mão de Sayu e diz que ela tem um futuro, que sua história ainda não terminou. Reconhece que ela passou por coisas duras, mas acredita que tudo acontece por um motivo. Finalmente, Sayu chora, aliviada. No dia seguinte, o protagonista pediu desculpas por não ter conseguido protegê-la no outro dia. Mas Sayu respondeu que, graças a ele, agora tinha um lar e finalmente havia tomado uma decisão sobre o futuro. Pediu para ficar mais um pouco e Yoshida prometeu continuar apoiando. O tempo passou e Azami começou a visitar com frequência a casa do protagonista. Eles notaram um sujeito estacionado perto do mercado, mas que nunca comprava nada, bem suspeito. Mais tarde, na casa do protagonista, as duas garotas folheavam revistas e trocavam opiniões. Azami estava ansiosa com as provas que definiriam o destino dela. Sayu lembrou da conversa com o protagonista quando pediu mais tempo, mesmo sabendo que precisava voltar para Hokkaido. Azami percebeu que algo estava deixando Sayu inquieta, mas ela desviou bem do assunto. Sayu mandou uma mensagem para o protagonista durante o trabalho, que Mishima acabou vendo e ficou morrendo de ciúmes, já que nem tinha o número dele. Enquanto isso, Goto aproveitava cada chance para ficar próxima do crush. A ciumenta Mishima chamou a chefe para almoçar e foram juntas. Mishima estava irritada e perguntou sobre Yoshida, mas Goto apenas repetiu os boatos de que ele andava mais arrumado e diziam até que tinha namorada. Mishima retrucou dizendo que as duas sabiam que ele não namorava ninguém, então perguntou diretamente, tentando plantar intriga. Goto, sensata, respondeu que se isso acontecesse, saberia o que fazer, pois só podia controlar os próprios sentimentos. Disse ainda que se forçasse algo, o tempo trataria de colocar tudo no lugar. Mishima, contrariada, disse que não era da conta dela, e Goto reafirmou que realmente não era. No fim do expediente, Mishima procurou o protagonista, mas ele recusou o convite para sair. Mesmo assim, ela exigiu o número dele. Relutante, acabou cedendo depois de tanta insistência. Logo em seguida, Mishima mandou mensagem chamando-o para o cinema, e ele respondeu pelo chat. Ao chegar em casa, o protagonista ficou surpreso com o banquete que prepararam. Sayu comentou que Azami tinha contado sobre as provas de admissão. Enquanto comiam, o protagonista refletiu sobre suas decisões, se eram apenas por ele mesmo. No dia seguinte, Sayu estava limpando a casa e Yoshida tentou ajudar, mas ela disse que cuidar das tarefas era responsabilidade dela. No meio dessa confusão, Sayu e o protagonista tropeçaram e, adivinha, ela acabou caindo por cima dele, deixando o pobre coitado mais vermelho que tomate. Envergonhado, ele se levantou num salto e correu para o chuveiro, dizendo que estava suando demais. Enquanto isso, Sayu mexeu no armário e encontrou uma caixa que Yoshida deixou ela abrir. Dentro havia uma carta da mãe dele e várias lembranças antigas, incluindo um álbum de fotos. E pasme, ele já foi careca. Entre as fotos, uma mostrava Yoshida com uma garota do ensino médio. Ele confirmou que era sua ex assim que saiu do banho. Contou que sim, já namorou a garota mais popular da escola, aquela que todo mundo invejava, e que hoje sua chefe é justamente ela. Esse homem realmente coleciona privilégios de protagonista. Ele confessou que a ex o achava intenso demais quando se tratava de cuidar de quem ele gostava, reconhecendo que às vezes exagerava. Disse que aprendeu a importância de demonstrar carinho sem sufocar, mesmo quando está completamente apaixonado. Sayu parecia querer dizer algo, mas desistiu no meio e mandou ele fumar lá fora, toda sem graça. No trabalho da Sayu, o emo conversava com Yaguchi e comentou que aquele carro de luxo suspeito apareceu de novo, só que dessa vez estacionou atrás do mercado. De lá saiu um senhor misterioso que fez Sayu congelar, tipo um flashback ruim. Yaguchi percebeu o clima pesado e ajudou ela a se esconder. O homem, que se apresentou como Ishinkivara, afirmou que estava à procura de uma tal Sayu Odivara. Porém, o emo, já na defensiva, fingiu que nunca tinha ouvido falar desse nome.
O sujeito foi embora, mas deixou claro que voltaria. Sayul ficou muito abalada e, tremendo de medo, contou para Zami que acreditava que aquele homem fosse seu irmão mais velho. O maior temor, porém, era não fazer ideia de como ele havia descoberto onde ela estava. O emo voltou logo depois e garantiu que o tal sujeito já tinha ido embora, mas falou a real: fugir nem sempre seria a solução. Sayul sabia disso melhor do que ninguém. Ao retornar para casa, ainda nervosa, recebeu uma mensagem do protagonista dizendo que faria hora extra novamente no trabalho. Por coincidência, Mishima encontrou Sayul no mercado enquanto a garota fazia algumas compras. Sayul ficou surpresa, tipo: "O que você está fazendo aqui?" Mishima explicou que tinha ido ao cinema sozinha. No entanto, o clima mudou completamente quando Sayul percebeu que o homem de antes, provavelmente seu irmão, estava por perto. Em pânico, ela pediu ajuda a Mishima para se esconder. As duas acabaram indo parar em um karaokê. Já no karaokê, Sayul pediu desculpas pelo transtorno. Ela até tentou escrever para o protagonista explicando a situação, mas não conseguia encontrar as palavras certas. De repente, Mishima, metida como sempre, resolveu assumir o controle da situação. Ela sugeriu que Sayul fosse direta e honesta, contando tudo o que tinha acontecido, que encontrou Mishima no mercado, correram para o karaokê e estavam escondidas ali. E foi exatamente isso que Mishima escreveu na mensagem. Afinal, ela é do tipo que resolve tudo na hora. Enquanto isso, no trabalho, o protagonista estava sendo zoado pelo melhor amigo quando recebeu a mensagem de Mishima. Ele provavelmente pensou algo como: o que essas duas malucas estão aprontando agora? No karaokê, Sayul comentou que nunca tinha ido a um lugar daquele com amigos antes, o que Mishima achou meio triste. Elas conversaram sobre o homem que estava seguindo Sayul e se ela era algum tipo de rebelde problemática. Sayul negou, mas Mishima disse que entendia um pouco da situação e reforçou que fugir não resolveria tudo para sempre. Do nada, Mishima começou a disparar um monte de perguntas tipo: qual é exatamente a sua relação com o Yoshida? Você gosta dele? Mas ela não dava espaço para Sayul responder nada, só falava sem parar. No meio dessa confusão toda, o protagonista chegou ao karaokê para buscar as duas depois da mensagem de Mishima. Quando saíram, ficava evidente que Yoshida e Sayul tinham uma química absurda, o que deixou Mishima claramente incomodada de ciúmes. A dupla ainda a convidou para jantar junto, mas Mishima recusou, meio amarga, desejando boa sorte para eles. Enquanto observava os dois indo embora, Mishima sentiu vontade de chorar, percebendo que Yoshida olhava para Sayul de um jeito que nunca tinha olhado para ela, nem mesmo para a chefona Gotou. No caminho de volta, Sayul perguntou a Yoshida se havia algo que ele quisesse fazer, algo realmente significativo, mas ele não tinha uma resposta pronta. Talvez porque, no fundo, ainda estivesse meio perdido em relação àquilo tudo. Assim, continuaram caminhando, deixando as coisas seguirem naturalmente do jeito que precisavam ser. Coincidentemente, viram um cartaz anunciando um festival de fogos de artifício. No dia seguinte, foram juntos. O protagonista, por algum motivo, ficou todo envergonhado ao notar o pescoço de Sayul. Ao chegarem ao festival, ela perguntou por que ele não parava de encará-la. Ele disse que era impressão dela, mas Sayul insistiu para que ele a observasse e dissesse como ela estava. Ele respondeu que ela estava linda, deixando os dois completamente sem graça. Sayul, levada pelo momento, perguntou se estava mais bonita do que Gotou, mas se arrependeu quase imediatamente. Depois, foram comprar algodão doce, e mesmo ela dizendo que agora tinha dinheiro para pagar, o protagonista acabou pagando. Continuaram passeando pelo festival, exibindo uma química impressionante. Sayul até colocou algodão doce na boca dele, como numa típica comédia romântica. Um garoto esbarrou nela, mas o protagonista segurou sua mão para evitar que caísse. Os fogos começaram a estourar no céu, e eles permaneceram de mãos dadas. Yoshida a observou por alguns segundos, mas logo voltou o olhar para os fogos, consciente de como sua vida seria vazia sem Sayul. De repente, ele percebeu que ela tinha sumido. Desesperado, começou a procurá-la feito louco, mas logo a encontrou. Voltaram à cidade de mãos dadas. Sayul perguntou se ele realmente achou que ela tinha ido embora para sempre, rindo da situação, e Yoshida admitiu que havia ficado muito assustado. Sayul se desculpou, e ele perguntou se ela de fato planejava voltar para casa, mas logo se arrependeu da pergunta. O festival já tinha terminado, e todos começaram a se retirar. Mesmo assim, eles permaneceram ali por mais um tempo. Sayul, com muita tranquilidade, contou a Yoshida que sempre usava nomes falsos com os homens com quem esteve, mas que com ele foi diferente. Disse a verdade desde o início, sem saber exatamente o motivo. Em seguida, pediu sinceridade sobre a pergunta anterior e quis saber se ele realmente não queria que ela voltasse para casa. Yoshida permaneceu em silêncio por um longo momento e, quando finalmente decidiu falar, acariciou a cabeça dela e, deixando de lado seu desejo egoísta, disse que ela precisava voltar.
Comentou que, graças a ele, ela poderia parar de fugir, pois sabia que, mesmo que não fosse um adolescente, ainda assim teria colhido algo valioso dessa experiência. Sayu perguntou se, nesse caso, ele teria dormido com ela, e ele respondeu imediatamente que provavelmente não. Quando ia continuar falando, acabou sendo interrompido, e os dois voltaram para casa juntos. Na manhã seguinte, alguém bateu a porta. O protagonista foi atender e encontrou o irmão de Sayu, e sim, que havia aparecido para levá-la de volta. Sayu o viu, e ele disse que ela precisava retornar para casa, mas ela se manteve firme. O irmão exigiu que ela parasse com as birras, afirmando que estava se expondo a muitos perigos e que homens poderiam ter más intenções. Sayu comentou que Yoshida era uma boa pessoa, mas Izin duvidou, dizendo que um adulto poderia fingir esse tipo de comportamento. Yoshida então o convidou a entrar para conversarem com calma e perguntou diretamente se eles tinham algum tipo de relacionamento. Ambos negaram sem hesitar. E sim agradeceu a Yoshida por ter cuidado bem de sua irmã sem se aproveitar dela, pois sua maior preocupação era que Sayu estivesse em um ambiente perigoso. Ele mencionou que a mãe deles estava extremamente preocupada e exigiu que Sayu dissesse a verdade. A mãe já estava cansada das visitas que recebia por causa de Sayu, e por isso mentia dizendo que ela não queria sair do quarto, o que fez a escola acreditar que estavam mantendo a garota presa. Sayu deduziu que só queriam que ela voltasse para esclarecer o mal-entendido. Antes de sair, Sayu abraçou o protagonista por trás, dizendo que sentia medo e que se achava fraca. Ele admitiu que também tinha medo. Depois disso, Sayu partiu com o irmão. O protagonista sabia que o plano original era que Sayu voltasse para casa, mas agora ele também desejava que ela ficasse. Enquanto caminhavam, Izin disse a Sayu que adultos não abrigam crianças apenas por bondade. Sayu sabia disso, mas não contou tudo. Izin comentou que a mãe ligava todos os dias perguntando se ele já tinha encontrado Sayu. Ele recomendou que ela voltasse e prometeu apoiá-la da forma que pudesse, sabendo que a mãe não era uma pessoa fácil. Sayu confessou que fugiu porque estava sofrendo. Também contou que passou por momentos terríveis nos lugares por onde esteve, percebendo que estava completamente sozinha, sem ninguém em quem confiar. No entanto, Yoshida apareceu e mostrou um lado diferente da vida. Ele a fez entender que tudo o que vinha fazendo até então estava errado, o que a tornou mais forte e a colocou no caminho para buscar aquilo que realmente desejava. Por isso, garantiu ao irmão que não voltaria para casa até encontrar sua própria resposta. Izin, compreendendo que a irmã mais nova havia crescido, decidiu lhe dar o máximo de tempo possível, 1 semana. Prometeu fingir que ainda não a tinha encontrado para que ela pudesse refletir melhor sobre tudo isso. Sayu agradeceu profundamente. Assim que Izin saiu, Sayu escreveu para Zami contando que tinha apenas 1 semana antes de ir embora e que sentia a necessidade de contar toda a verdade, tanto para ela quanto para Yoshida. No dia seguinte, ela se sentou com os dois e começou a narrar sua história real, seu passado e tudo o que a havia levado até aquele momento. Sayu explicou que nunca teve uma boa relação com a mãe e por isso sua vida seguia sem direção. Nada a motivava, nem estudos, nem amizades. Ela evitava as pessoas e, em troca, todos também a evitavam. Normal, né? Brincou ao relembrar disso. As coisas começaram a mudar quando uma garota chamada Yuko, uma nerd de óculos e um pouco esquisita, se aproximou dela. As duas eram solitárias e passaram a andar juntas, construindo uma amizade sincera. Yuko era divertida e a fez sorrir pela primeira vez em muito tempo. Porém, logo os problemas começaram. Algumas garotas da escola passaram a implicar com Yuko, aparentemente porque Sayu havia rejeitado um garoto do time de basquete que era a crush de uma das agressoras. Yuko insistia que era por isso que estavam descontando a raiva nela, mas Sayu achava que não fazia sentido. Acreditava que as garotas deveriam odiá-la e não a amiga. Yuko explicava que, por Sayu ser linda, ninguém ousava encostar nela, enquanto ela, desajustada e vulnerável, era um alvo mais fácil. Sayu ficou devastada ao perceber que não tinha notado o que Yuko estava passando até aquele momento. Um dia, ao entrar no banheiro da escola, viu Yuko sendo humilhada por aquelas valentonas. Sayu quis partir para cima delas, mas Yuko, completamente intimidada, a impediu. Sayu sugeriu que enfrentassem as agressoras juntas, mas Yuko estava tão quebrada emocionalmente que só conseguia chorar. No final, nenhuma das duas fez nada contra as garotas. O estopim veio quando Sayu encontrou Yuko no telhado da escola. Pouco tempo depois, Yuko dizia que se sentia uma idiota por ter se aproximado de alguém como Sayu, uma princesa perfeita. Apesar de ter visto um lado doce nela, acreditava que sua própria presença só tinha causado problemas para ambas. Entre lágrimas, Yuko confessou sentir ao mesmo tempo admiração e inveja de Sayu, enquanto carregava toda a culpa pelos acontecimentos. Por fim, antes que Sayu conseguisse fazer ou dizer qualquer coisa, Yuko agradeceu pela amizade que tiveram e, sem dar tempo para a reação, pulou. Ela se lançou no abismo bem diante dos olhos de Sayu. O incidente foi devastador.
A mídia passou a infernizar a vida de Sayu e de sua família, aparecendo constantemente na porta de casa. Sayu se trancava no quarto, recusando-se a sair. Tudo, porém, piorou ainda mais quando ocorreu uma grande discussão com sua mãe. A mãe culpou Sayu por tudo o que havia acontecido com Yuko, e mesmo diante das tentativas desesperadas de Sayu para se desculpar, nada parecia suficiente. O momento mais cruel foi quando a mãe perguntou friamente se Sayu também havia pensado em tirar a própria vida. Aquilo foi um golpe baixo demais. Sayu perdeu o controle, rebateu, gritou com a mãe e jogou em seu rosto que tudo o que estava acontecendo era consequência de sua amizade com Yuko. Depois dessa briga, Sayu decidiu fugir de casa. Izin, compreendendo a gravidade da situação, resolveu ajudá-la. Ele lhe deu 300 mil ienes, o suficiente para durar cerca de 6 meses se ela fosse cuidadosa, e pediu que o chamasse caso precisasse de ajuda, prometendo lidar com a mãe enquanto isso. No entanto, Sayu gastou todo o dinheiro rapidamente e passou a pular de casa em casa, ficando com diversos homens. Para si mesma, justificava que o dinheiro do irmão havia sido dado apenas por pena, acreditando que ninguém realmente se importava com ela. No fim, sentia-se presa em um ciclo interminável de culpa e solidão. Enquanto contava sua história, Sayu deixou escapar toda a dor que vinha carregando. Depois de ouvir tudo, Yoshida e Asami passaram a compreender melhor o peso que Sayu vinha suportando durante todo esse tempo. Sayu chorou intensamente e acabou adormecendo, completamente destruída emocionalmente. Ainda assim, Yoshida parecia refletir de forma mais profunda naquela noite. Mais tarde, Asami foi até o protagonista, encontrando-o na sacada. Ela comentou estar surpresa com tudo o que Sayu havia passado e foi direto ao ponto, perguntando se Yoshida já tinha pensado no que realmente queria. Isso o deixou pensativo, pois ele sabia que não tinha o direito de interferir na vida dela, nem naquela dinâmica familiar tão complicada. No dia seguinte, Yoshida contou a Hashimoto e até mesmo a Mishima sobre a situação. Apesar do envolvimento emocional, Hashimoto foi prático, dizendo que talvez assim Sayu pudesse voltar para um ambiente mais saudável e estável. Naquela noite, ao sair do trabalho, Yoshida encontrou Issin esperando por ele do lado de fora. Issin pediu para conversar e o levou até um parque, desculpando-se pela grosseria do outro dia. Yoshida disse que não havia problema e ofereceu-lhe uma cerveja. Sentados, Issin comentou que Sayu teve sorte de encontrá-lo e perguntou por que ele havia sido tão bom com ela. Yoshida confessou que quando a conheceu, estava bêbado e a viu sozinha na rua. Decidiu ajudá-la porque a achou bonita. Izin não se incomodou com a sinceridade e perguntou se Sayu havia contado sobre a mãe. Então começou a falar sobre a família. Ojara, o pai deles, era o presidente da empresa, mas, por ser mulherengo, abandonou a mãe de Sayu quando ela estava grávida. Ele exigiu que ela abortasse, mas a mãe decidiu ter a filha, acreditando que assim manteria o marido ao seu lado. Isso não aconteceu, e Sayu cresceu sem o amor de um pai. Quando pequena, era muito alegre, mas ao perceber o desprezo da mãe, deixou de sorrir. E sim explicou que crianças precisam do amor dos pais, e que Yoshida havia fornecido a figura paterna que Sayu nunca teve. Ele agradeceu por isso e disse que esperava poder continuar contando com ele, mesmo com o tempo se esgotando. Yoshida voltou para casa e contou a Sayu que seu irmão realmente se importava com ela. Sayu confirmou e naquele momento tirou um caderno com receitas de todos os pratos que havia preparado para que Yoshida não dependesse apenas de comida instantânea. Ele agradeceu emocionado. No trabalho, Yoshida passou a agir como uma máquina, tentando terminar tudo o mais rápido possível, chegando a pular o almoço. Ao voltar para casa, Sayu pediu que ele a levasse a um lugar. Ela o conduziu ao mesmo local que Asami havia mostrado, onde o céu estava repleto de estrelas. Sayu comentou que, comparados ao céu, somos insignificantes, mas que cada pessoa possui seu próprio destino e futuro. Yoshida não entendeu de onde vinha tanta filosofia. Sayu continuou dizendo que, apesar de tudo, aquela história a acompanharia para sempre. Ela segurou a mão de Yoshida e disse que, embora tivesse passado por muitas coisas ruins, não se arrependia de ter fugido de casa, pois isso a fez conhecê-lo. Sem ele, sua vida teria sido muito pior. Ela encontrou uma felicidade verdadeira e não queria ir embora. Sayu confessou que tentou partir várias vezes naquela semana, mas não conseguiu, pois queria ficar para sempre. Ela se levantou, pronta para enfrentar seu passado, sabendo que não resolveria tudo de imediato, mas que sua história ganharia novas páginas. Agradeceu novamente por ter conhecido Yoshida e pediu sua bênção para seguir em frente. Ele, com lágrimas nos olhos, concedeu sua bênção. Na manhã seguinte, Yoshida contou aos amigos que Sayu partiria no dia seguinte. Hashimoto sugeriu que ele saísse mais cedo para aproveitar os últimos momentos com ela. Mishima sugeriu que ele a acompanhasse até Hokkaido. Os amigos disseram que cuidariam do trabalho, mas Yoshida insistiu que Sayu queria provar algo a si mesma. Mishima questionou se ela deveria fazer isso sozinha.
Nesse momento, Yoshida recebeu uma ligação desesperada de Azami, que procurava Sayu, pois ela não atendia o telefone. Yoshida contou a Hashimoto que Sayu havia desaparecido. O amigo cobriu a situação, fingindo que ambos estavam doentes, e pediu que Mishima cuidasse do trabalho. No carro, Hashimoto comentou que sabia que tudo terminaria assim, com Yoshida obcecado por uma garota congelada no tempo. Yoshida tentou negar, mas Hashimoto foi direto, dizendo que ele pensava em Sayu o tempo todo e temia profundamente a ideia de se separar dela. Yoshida disse que só queria que ela fosse feliz, mas Hashimoto não acreditava que Sayu conseguiria isso voltando para casa. Ele sabia disso porque era seu melhor amigo. Yoshida tentou negar e afirmou que abriria mão de Sayu, porém Hashimoto rebateu dizendo que, assim como ele era o centro de vários projetos no trabalho, também havia se tornado o centro da vida de Sayu, e agora, mais do que nunca, ela precisava dele. Nesse momento, os dois receberam uma ligação de Gotou, que estava na casa de Yoshida junto com todas as garotas, incluindo Sayu. Elas queriam fazer uma surpresa, visitá-lo no trabalho e depois voltar para casa com ele. Quando Yoshida chegou, acabou repreendendo Sayu por causar problemas até o último instante. Sayu se desculpou pelas preocupações que havia causado. No fim, todos compreenderam que, apesar das dificuldades, Sayu estava determinada a seguir em frente e enfrentar seu passado, agora com a força e o apoio que recebeu de Yoshida e de seus novos amigos. A noite foi chegando e todos desejaram coisas boas a Sayu. Ainda assim, nem ela nem o protagonista conseguiram dormir direito. De repente, Sayu pediu para deitar na cama com ele, deixando claro que não havia segundas intenções, apenas queria ficar ali na última noite juntos. Yoshida aceitou, mas deixou bem claro que não aconteceria nada além disso. Mesmo assim, os dois ficaram muito próximos, praticamente colados. Ele até virou de costas para evitar um clima mais intenso, mas Sayu foi até ele e o abraçou por trás. Ela começou a refletir e disse que se ele fosse o pai dela, provavelmente não teria se desviado tanto do caminho. Soltou até uma frase meio exagerada, algo entre "Viva Cristo" e "Abaixo os demônios", daquele jeito espontâneo dela. Para cortar o clima, o protagonista respondeu lembrando que não era o pai dela e que no máximo havia sido como um hotel onde ela fez uma parada temporária. Sentimental, Sayu respondeu dizendo que ele tinha sido o melhor hotel em que já esteve. Mesmo brincando, o tempo se esgotava e Sayu ficou visivelmente inquieta. Foi então que o protagonista disse que, como último serviço do hotel, iria acompanhá-la até Hokkaido. A notícia deixou Sayu extremamente animada. Ela quase chorou de felicidade. Agradeceu do fundo do coração e assim começou a jornada de retorno dela. Azami ainda apareceu para se despedir uma última vez, e deixou tudo nas mãos do protagonista. Os dois embarcaram no avião, e durante o voo, e sim, sempre curioso, puxou conversa com o protagonista para saber por que ele estava fazendo aquela viagem. Yoshida explicou que queria dar apoio a Sayu e ajudá-la a resolver as questões com a família, já que tinha sido quem mais esteve ao lado dela naquele período tão complicado. E sim, prático como sempre, respondeu que mesmo com esses argumentos, a mãe de Sayu provavelmente não aceitaria facilmente sua presença e ainda sugeriu que talvez fosse melhor ele pegar outro voo para não complicar ainda mais a situação. Quando chegaram a Hokkaido, Sayu se levantou meio confusa, ainda despertando devagar, e o protagonista lembrou que ficaria com ela até o fim. Dava para perceber o quanto ela estava empolgada, afinal, era a primeira vez que andava de avião. Yoshida também estava aproveitando, principalmente pelo conforto de viajar na classe executiva. Ver Sayu feliz daquele jeito deixou o protagonista com um sentimento positivo também. Eles chegaram ao destino e, primeiro, fizeram uma parada em Sapporo, em uma filial da empresa de Yoshida. Como ainda não tinham ido para a casa de Sayu, acabaram dando uma volta pela cidade enquanto ele resolvia alguns assuntos. Nesse intervalo, decidiram entrar em uma cafeteria muito elegante. Nenhum dos dois tinha frequentado um lugar tão refinado antes. Ao olhar o cardápio, pediram algo simples, café com leite e chá verde. Nesse momento mais tranquilo, Sayu olhou pela janela e viu duas garotas que lembravam vagamente ela e a amiga que havia perdido. Isso a fez comentar com o protagonista que sua mãe nunca a deixava socializar ou sair com amigas. Para ela, era inimaginável ir a um café apenas para conversar. Por isso, aquele instante ali, tomando algo simples com ele, foi especial. Yoshida, percebendo o clima, perguntou com cuidado se ela estava com medo de voltar para casa. Sayu foi sincera e admitiu que sim, mas disse que sabia que, cedo ou tarde, isso teria que acontecer. Eles aproveitaram mais um pouco o momento e ela comentou que o chá estava delicioso, o que lhe deu forças para continuar o dia. Depois disso, retomaram o caminho para casa. E sim perguntou se seria melhor irem direto, mas antes disso, Sayu pediu para visitar a escola. Assim, decidiram passar por lá, entrando não pela entrada principal, mas pelos fundos.
Sayu pediu que o protagonista a acompanhasse. Eles entraram por uma área mais descuidada, com uma cerca parcialmente aberta. Yoshida, brincando, comentou que estava se sentindo um fora da lei por invadir propriedade privada. Sayu provocou de leve, lembrando que ele já havia abrigado uma menor por meses, então aquilo dentro da escola era até hipocrisia. Os corredores começaram a trazer à tona memórias pesadas para Sayu. Antes de subir uma escadaria, ela hesitou, mas o protagonista tomou a frente e a conduziu até o terraço. Encontraram uma porta fechada, então deram a volta e saíram por uma janela. Ali, Sayu ficou completamente paralisada por alguns instantes. Era evidente que aquele lugar havia mudado sua vida de forma profunda e dolorosa. Ela começou a tremer e, sem dizer muito, pediu que o protagonista permanecesse ao seu lado. Ele percebeu que ela estava tendo uma crise intensa. Após algum tempo, Sayu reuniu coragem e observou o local com mais atenção. O ambiente reabriu feridas antigas e trouxe de volta todos os traumas que carregava. O protagonista permaneceu ao lado dela o tempo todo, tentando apoiá-la, mas Sayu estava presa em um turbilhão emocional. Eles acabaram chegando a um banco específico, o mesmo que marcou um momento importante de sua história. Foi então que Sayu perdeu completamente o controle. Tomada pela dor, correu em direção a uma parte da cerca como se quisesse acabar com tudo. Felizmente, havia uma grade reforçada no local, provavelmente instalada após o incidente anterior.